assistindo, estamos aqui no podcast Team. Eu sou a Duda e tenho 13 anos. Eu sou o Vinícius, tenho 16. Eu sou o Débora, tenho 14 anos. E eu sou o Rogério, ancião da igreja. Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, não esqueça de curtir a nossa página no Instagram e nos seguir aqui no YouTube. Bom, a lição ela continua, para quem não viu a lição de semana passada, sobre o milagre de Jesus, que ali ele ficou muito famoso pela multiplicação, né, dos 5 pãozinhos e dos 6 peixinhos. 2 peixinhos, foi mal. Os 2 peixinhos que ele alimentou muitas bocas ali, o milagre. E um pouco dessa lição fala depois dessa fama. Fala sobre as pessoas que estavam prestando atenção em Jesus e eles queriam que Jesus desse mais pão para eles, porque muita gente era pobre e não tinha como comprar o pão. Então eles estavam esperando que Jesus, como um homem bom, desse o pão para eles, mas Jesus queria dar além disso. Ele queria dar a vida dele, queria dar o pão verdadeiro, o pão da vida, que é como ele se chama na Bíblia. Porque Cristo veio aqui para salvar o povo, salvar as pessoas. E as pessoas estavam entendendo que Jesus agora ia resolver os problemas deles, que é talvez a questão da saúde, a questão também da alimentação, né? Diante desse grande milagre, eles pensaram, agora nós temos de fato o nosso Salvador, que vai salvar a gente da situação ruim que a gente passa, né? Da fome. E aí eles tiveram uma má compreensão de Cristo, que na verdade Cristo estava se apresentando como o verdadeiro pão da vida. Que atualmente cerca de 790 milhões de pessoas passam fome no mundo, mas muito mais do que 790 milhões de pessoas passam fome espiritual, que é a falta de comunhão com Deus. A gente vê um pouco da nossa região, né? Falou do contexto mundial, mas aqui no Brasil são 33,1 milhões de brasileiros que estão passando fome. E a gente vê isso em muitas áreas periféricas e vai seguindo por aí. Fome literal, de comida mesmo. Certo. Porque se formos falar sobre a fome espiritual, com certeza são muito mais. É interessante notar que a fome ela é algo que não é de agora, né? Já vem até mesmo antes da época de Jesus. Então, quando a gente vê aqui a história, né, de Cristo ali fez aquele milagre, a intenção até dos discípulos, olhando ali Jesus, que complementa, né, a lição passada, era de que, dizendo para Jesus, despeça das pessoas porque elas estão cansadas e tudo mais. Mas a preocupação deles era a respeito de como lidar com essas pessoas, de ajudar elas na questão da alimentação, porque estavam com fome, né? E Jesus vendo essa parte, porque Jesus cuida de nós, não somente da parte espiritual, mas também da parte do aspecto físico, né? E aqui Jesus cuidou do aspecto físico, que era a questão da fome, e também do aspecto espiritual, que trouxe ali a mensagem, né? Na verdade trouxe a mensagem antes e depois ele deu ali alimentação para a população. Na lição fala para ler João 6, 22 a 42. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram então eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai Deus o selou. Bom, vamos dar uma pausa aqui e analisar um pouco, refletir sobre o verso 26 e 27. Alguém tem algum comentário? Então a gente volta aqui à questão do tema central da lição, né? Que ali as pessoas estavam mais interessadas em Jesus daquilo que ele poderia lhes dar, né? E não de fato do que a principal, né, o que Jesus podia dar, que era a salvação. Mas eles estavam interessados nas questões de bens materiais, nas coisas que são temporais. E para eles ali o momento crucial era a respeito da fome, porque eles tinham fome, tinham necessidade
da alimentação. E depois a gente vê na história e vê na Bíblia que eles tinham a necessidade da alimentação, mas também tinha a necessidade de cura. Então muitos procuravam Jesus, às vezes não pelo interesse do que ele tinha para ensinar, do que ele tinha para mostrar, mas do interesse de o que Jesus pode fazer por mim no sentido das coisas terrenas. Acabar com a minha fome, estou com um problema de saúde, preciso de um milagre, preciso de alguma coisa, então Jesus vai me curar. Continuando então a leitura da história, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti. Que óperas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não tedes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas o que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não, é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nos conhecemos. Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, não murmureis entre vós. Aqui fala, né, que eles não acreditaram que Jesus veio do céu. Porque eles viram Jesus nascer, viram Maria grávida, então como que você pode ter vindo do céu se eu vi a sua mãe grávida de você? Então eles não acreditaram que Jesus era o pão da vida e acreditaram que ele só fazia milagres para suprir as necessidades humanas, que seria a fome. Isso é interessante porque nós lemos ali, eles pediam um sinal. Dá um sinal para a gente crer em você, né? E a verdade é que a Bíblia está cheia de sinais da vinda de Jesus. Sim. Falando tudo a respeito de como viria o Messias. E aí o Messias nasceu, estava entre eles, e ali todos os milagres acontecendo, que é o que a Bíblia já dizia, né? A palavra já dizia a respeito de Cristo. E ali eles estavam pedindo aí um sinal. E Jesus ali conversando com eles, falaram também de Moisés, né? Moisés deu o pão e tal. E é interessante que, falando a respeito de Moisés, que o povo recebia o pão, que era o maná, que vinha do céu, né? Então toda manhã eles iam lá e colhiam o maná, que vinha do céu. E ali Jesus também pegou essa referência de que ele é o verdadeiro pão que veio do céu, o pão da vida, né? Não é aquele pão que é material que, se não comer logo, já estragava, se não colhesse, né, já estragava. Mas Jesus não, Jesus é o pão da vida, o verdadeiro pão da vida que veio do céu. Então, assim, e aí eles mudaram a questão e o pensamento de que, olhando para Jesus na parte terrena, dizendo assim, mas você é filho de José e Maria, né? Como você veio do céu? Mas tinha todo indicativo de como o Messias viria, o que ele operaria, né? E quem de fato ele era. E tipo assim, Jesus talvez dissesse assim, mas vocês querem mais sinais do que já está acontecendo, né? Então ele disse, eu sou o verdadeiro pão da vida que veio da parte de Deus do céu. Agora eu quero agradecer a presença do Rogério. Rogério, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Sua presença foi muito boa, nos ensinou muitas coisas. Espero que você possa voltar logo. Eu que agradeço, foi um prazer ter estado aqui com vocês, fazer parte desse primeiro podcast. E para mim foi uma honra, um prazer ter estado aqui com vocês. E espero ter contribuído aí de uma forma bem significativa.
Primeiro Com de muitos. certeza. Pela Com certeza. Com certeza. Obrigada. Obrigado. Agora entraremos com o nosso próximo participante. Fica o nosso segundo convidado, o Walter. Ele vai ajudar na lição a partir de segunda-feira. Legal. Como o Brian me apresentou, né, meu nome é Walter, eu atuo aqui como professor da Escola Sabatina dos Adolescentes, né, e vou tentar ajudar aqui um pouquinho, né, não tenho a mesma idade deles, né, tô um pouquinho perto, mas vou tentar ajudar, né. Iniciando nossa lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira ainda fala um pouco sobre isso, do sarcasmo ali que os profetas e os sacerdotes duvidavam de Jesus por conta de seus milagres. Aqui nesse verso, professavam conhecer as Escrituras, mas não foram capazes de reconhecer Cristo como aquele que, em todos os momentos, havia cuidado dos hebreus no deserto. Por exemplo, essa descrença em Cristo foi até vista, para fazer um paralelo entre Deus e Jesus, sempre duvidaram dele ali no deserto de Moisés, deserto de Moisés não é, deserto que Moisés estava junto com os hebreus. Deus concedeu o poder ali para ele guiar o povo. E o povo sempre reclamava, né, da comida, que não tinha tanta variação assim, até depois graças aos próprios greus, mas o ponto é que Jesus sempre teve essa opressão, dizer que ele é falso, né? Mas o importante é que ele nunca existiu, assim, nunca se deixou abalar por esse desdém que as pessoas faziam, por ele não ser nobre, não ter tido estudo na sinagoga, etc. Sim, fazendo um parênteses, ali conta de João 6,42, que é o verso dessa semana, que fala assim: Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos o seu pai e sua mãe. Como pode dizer ele, desci do céu? Que é, com certeza, zombando de Jesus, até mesmo sendo sarcástico com ele, que não foi legal, mas Jesus passou muito isso durante o ministério. O que a gente pode observar é que não foi só Jesus que começou a sofrer essa perseguição, né, dos mestres da lei, que eles começaram a perseguir só Jesus. Eles já começaram a fazer isso, que a gente pode ver nas lições do trimestre passado, que João Batista já tinha esses espiões, né, infiltrados ali no meio das pregações, que Jesus começou a passar a ter também esses espiões, né? E esses espiões, eles eram estudiosos da lei, né, das escrituras, e só que eles tentaram usar aquilo da maneira errada e eles não enxergavam Jesus, né, como deveriam, né? Eles enxergavam Jesus ali até com desdém, né, como falou na lição da segunda, como aquela pessoa, mas uma pessoa tão humilde, que nasceu de uma família tão pobre, como ela pode ser, né, se intitular o pão da vida? Sim, até, desculpa interromper, mas eu acho que ele já tem influenciado ali, eu imagino, numa multidão, assim, pessoas que não conhecem muito sobre a história ali e, assim, para pensar na razão, eles ganham ponto, assim. E aí pode ser que muitas pessoas deveriam ter duvidado disso e não saber, não por conta de malícia, assim, mas por causa da falta do conhecimento mesmo. Segunda-feira, ela fala dessa tentativa dos mestres da lei de tentar minar, né, o que Jesus tinha construído até então. Mas o mais legal, né, que no final, né, dessa parte, o que acontece? O que Jesus fez? Ele simplesmente seguiu em frente. Não adianta, às vezes, na nossa vida, né, ficar perdendo tempo, né, combatendo argumentos que a gente sabe que não está certo, que está tentando ele só tirar, né, a moral, né, que você criou ali. Então, Jesus simplesmente não vou perder tempo respondendo, né, contra-argumentando, eu vou seguir em frente, né, que eu tenho uma missão. Então, essa é a parte legal, né, ele tinha um foco e seguiu mesmo com todos esses questionamentos, né, que ele passou aí naquela ocasião, né. Rapidamente, passando pela lição de terça-feira, tem um dos textos que eu achei muito interessante, que diz assim: Infelizmente, muitos dos que estavam seguindo a Jesus até ali não suportaram suas palavras de repreensão e se voltaram contra ele, passando para o lado do inimigo. Ellen White diz que um espírito diferente passou a encontrá-los e eles já não conseguiam ver nada de atraente naquele que antes tanto lhes interessava. Israel rejeitou o seu Salvador porque
porque eles queriam água que perece, não da água pura, que é a eternidade. Libertador, página 226. Eu achei muito interessante esse texto, porque realmente muitos deles não quiseram entender os seus próprios erros. Eles não quiseram falar assim, não, eu tô errado, eu não devo fazer isso. E muitos deles não queriam simplesmente e se viraram contra Jesus, virando para o lado do inimigo, e já não tinha mais interesse. Isso eu acredito muito na minha vida mesmo. Muitas das vezes mas daqui a pouco eu vou estudar lição, daqui a pouco eu vou fazer essas coisas, que são coisas que nós não devemos pensar, mesmo que seja da natureza humana. Nós devemos sempre caminhar com Jesus, independente do que independente do que estivermos sentindo, mesmo se estivermos tristes, bravos, devemos sempre seguir com Jesus. Agora a gente vai falar um pouco sobre quarta-feira, e o texto que nós vamos ler é 2 Timóteo 3, 12 e 13. Brian, por favor. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Em 2 Timóteo 3,12 fala basicamente que os que estão do lado de Jesus vão passar por problemas sim, mas eles não vão ser abandonados hora nenhuma. Deus vai estar sempre com eles. E as pessoas que decidem não ficar do lado de Jesus vão acabando de mal a pior. E Jesus sentiu na pele, né, o que é ser perseguido, né, porque ele repreendeu aquelas pessoas, as pessoas já começaram a perseguir ele, né, e começou a ficar perigoso, né, o ministério de Jesus depois que ele começou a se revelar quem ele era. Porque até então ele estava fazendo milagres, né, ele estava contando as parábolas, mas ele ainda estava de uma maneira mais discreta ali, né. Ele começou a revelar ali a verdadeira missão dele e a verdadeira identidade dele, começou a incomodar muita gente, né? E esse incômodo virou perseguição. Então, nos dias de hoje, a gente também, às vezes, quando a gente revela a nossa identidade, né, que nós somos cristãos, que nós seguimos a Jesus, nós provavelmente vamos passar por algum tipo de perseguição, né? Bom, aqui na parte de quinta-feira, a gente vai ler, primeiramente, Deuteronômio 8:3. 3, perdão. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecesses, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viera só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim, o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Walter, que declarações Moisés fez sobre a palavra de Deus? Moisés, ele falou sobre a ocasião, né, do maná, né, que Deus deu aquele pão, né, pro povo, né, que estava precisando ali, que estava naquela situação no deserto, mas ele também fala que não só de pão viverá o homem, né, é aquele verso que todo mundo conhece, né, todas as religiões conhecem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É para mostrar para eles que o pão, ele pode ser ali momentâneo, né? Ele vai satisfazer momentaneamente. Mas a palavra de Deus vai cobrir, preencher todas as lacunas e vai satisfazer plenamente, né? A nossa alma, nosso espírito. E é dela que a gente precisa se alimentar diariamente. Tem toda a razão. Sim. Walter, continuando, vou te fazer a segunda pergunta. Como Jeremias ilustrou os seus sentimentos em relação à palavra de Deus? Ele fez, eu acho que é o contrário, né? Ele usou o termo de comer, né? A palavra de Deus, mas também falando em relação ao alimento, né? Do mesmo jeito que o maná, Moisés relacionou a palavra como um alimento para nós, ele também falou que eu devorei, né? Eu comi a palavra de Deus. Então, ele estava mostrando o tamanho de satisfação, né? Que ele sentiu ao se deleitar ali, né, na palavra de Deus e aquilo preenchia ele, né, todas as necessidades que ele tinha. E agora eu vou ler esse trecho aqui muito interessante, muito capcioso também. Se os judeus tivessem entendido as escrituras, eles teriam percebido que Jesus era a encarnação da palavra que atraiu Moisés e Jeremias. Eles se diziam entendedores, mas não eram realmente.
recapitulando o que a lição já tinha falado anteriormente, no livro Libertador, página 221, diz: Aquele que havia dado maná estava ali no meio deles. O próprio Cristo tinha guiado os hebreus e os alimentado diariamente com pão enviado do céu. Esse alimento era um símbolo de verdade, pão do céu, o Espírito que dá a vida e o verdadeiro maná. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ainda achando que se tratava de alimento material, alguém exclamou: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus então falou claramente: Eu sou o pão da vida. Bom, hoje nós temos tudo o que a gente precisa para confiar plenamente em Jesus, né? E Jesus ele foi muito mal compreendido na época dele, né, que ele esteve na Terra. E o porquê? Porque as pessoas olhavam muito para as suas necessidades, né, para os seus desejos, para aquilo que estava mais latente naquele momento. E para eles mesmos, né, era um olhar muito egoísta, né? Então eles não viam ali que Jesus era a solução para tudo que eles precisavam na vida, né? E a gente hoje, né, a gente tem essa possibilidade de olhar para Jesus e ver que Jesus é a possibilidade, é a solução real para tudo mal que a gente passa hoje, para tudo necessidade física, necessidade espiritual, necessidade psicológica que nós temos hoje. Jesus é a solução, né? E é isso que, às vezes, a gente sabe que o pessoal daquela época que estava em Jesus não tinha, né, talvez, o discernimento para entender. Além disso tudo, Brian, você pode ler pra gente, por favor? Será que, como os judeus daquela época, podemos correr o risco de estar criando um Jesus que se adapte aos nossos postos e às nossas expectativas pessoais, em vez de enxergar nele o Salvador que precisamos? Muitas das vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Tem até aquela famosa brincadeira na internet. Ah, mas se for da tua vontade, que faça a minha vontade. Mas não é assim, né? Nós temos que saber que ele sabe muito mais do que a gente. Ele sabe do futuro, sabe o que é melhor pra gente. Então nós devemos confiar nele e não confiar em nós mesmos. Jesus foi mal compreendido naquela época e hoje é mal compreendido também, né? Pelo que tudo a gente comentou aqui nessa lição, Jesus ele fez tudo no ministério dele pensando em nos dar o que a gente precisa de mais precioso, né? Que é a vida eterna. Só que ele não era compreendido dessa maneira, né? Ele foi compreendido como alguém que deveria salvar eles da fome, salvar eles da guerra, tirar eles do domínio romano, mas não foi para isso que Jesus veio à Terra, né? Ele tinha uma missão muito mais especial, muito mais elevada. Sim. E nos dias de hoje, né, a gente tem a possibilidade de não tentar adaptar Jesus à nossa vida, né? Ah, eu faço assim, Jesus, você vai ter que se adaptar, você vai ter que entrar nessa minha rotina. Não, a gente precisa fazer essa mudança, né? Nós precisamos fazer essa mudança para estarmos mais perto de Jesus. Jesus quer o nosso coração, quer o nosso tempo, e a gente não quer dar isso para ele. Então, eu acho que essa é a lição que a gente fica aí para a nossa vida, né? Que é colocar Jesus no nosso coração e ele vai ser o nosso alimento. Sim, nessa lição eu também gostei bastante porque Deus enviou Jesus com um propósito e Jesus sabia do propósito dele. Então ele não rebatia, ele não ficava respondendo às pessoas que falavam mal dele ou que julgavam ele, que eram irônicos. Ele não respondia. Ele aceitava e ainda desejava o bem pra eles. Isso é muito legal. Eu também tenho que tirar de lição. É muito legal. Eu gostei que a gente devia ter no Deus verdadeiro e não no que a gente cria para acessar nossas vontades. Finalizando o nosso podcast, Tim. Muito obrigada, Walter, por ter participado com a gente, mesmo que seja por meia lição, mas você ajudou muito. Obrigada. Então esse foi o primeiro piloto aqui do nosso podcast. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, vai aparecer algum link aqui na tela. E fique por dentro, nós voltaremos em breve. Tchau! Tchau!